Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Hoje nós estamos continuando, Maria Cláudia, Sim. o estudo sobre o rico e Lázaro, o rico e Lázaro. Jesus. Sim. E hoje já é a quarta parte desse estudo e nós já estamos nos encaminhando para o finalzinho desse livro. É um livro bem curtinho, bem fininho, mas muito profundo, um estudo muito profundo sobre a eternidade, meus irmãos. Vamos meditar sobre a eternidade. É necessário o tempo que a gente está aqui, que a gente se lembre que nós estamos semeando, né, mãe? A Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Sim. Né? E então aqui nesse capítulo ele fala: terrível lembrança dos condenados. Porque tem pessoas, mãe, que acham que a pessoa que vai estar ou tanto no céu quanto no inferno não vai ter lembrança do que aconteceu aqui. Claro que vai. Não vai ter memória. Vai ter sim. Claro. Né? No caso dos condenados, é uma lembrança para a condenação. Sim. Né? Ainda vai aumentar aquela dor. Vai saber por que ele está sendo condenado. E no caso dos santos de Deus, daqueles que aceitaram a Jesus, eles vão se lembrar, mas vão ter as memórias que não são dolorosas. Sim. Né? Porque muita gente também fica confuso. Será que eu vou conseguir conhecer as pessoas, reconhecer? Sim, a Bíblia fala, né, que a gente vai receber os nossos entes queridos, que a gente vai saber. E aqui também fala, deixa bem claro, né, mãe? Porque tanto aquele que estava no inferno, ele conseguiu reconhecer quem era Lázaro. Sim. Né? Então, quer dizer, vai haver reconhecimento sim, vai haver lembrança. Não vai ter simplesmente uma aniquilação. Disse, porém, Abraão, filho, está lá em Lucas 16, 25. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Essas palavras são a resposta ao clamor dos condenados. Anteriormente demonstrei quais são os desejos que eles têm depois que partirem deste mundo. Aqui está a resposta: filho, lembra-te. A resposta indica que, em vez de receberem qualquer alívio ou consolo, eles serão ainda mais atormentados por se lembrarem continuamente da sua antiga vida desperdiçada enquanto estavam no mundo. É como se ele estivesse dizendo: agora você está ciente do que significa perder a sua alma. Agora você sabe o que é adiar o arrependimento. Agora entende que enganou a si mesmo, que gastou seu tempo em busca de coisas passageiras, terrenas, e que devia ter buscado a Jesus Cristo como a segurança da sua alma. E agora, pela sua angústia de espírito, pelas dores do inferno, deseja desfrutar daquilo que desprezou no passado. Mas infelizmente você estava enganado e agora está aqui completamente frustrado. O seu clamor não servirá de nada agora. Ele já não é mais aceitável. Esse não é o momento para responder aos desejos dos réprobos. Se tivesse clamado com sinceridade enquanto a graça era oferecida, você teria sido atendido, mas foi descuidado e transformou a paciência e a bondade de Deus em desgraça. Não foi dito a você que aqueles que não derem ouvidos ao Senhor quando Ele clamava, quando Ele chamava, não serão ouvidos quando clamarem a Ele? Ele rirá da sua calamidade, zombará quando o seu temor chegar. A gente sabe, né, mãe, que é o momento da vida que a pessoa tem, enquanto a vida há esperança, para falar com Deus, para se arrepender. Sim. Mas é como o John Bunyan fala aqui, né? Muitas pessoas adiam o momento do arrependimento. Sim. João Batista fala em Mateus 3, 2 e 3, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. O João Batista já foi anunciando, Sim, né? Arrependei-vos. Já foi preparando o coração. E Jesus também falou, né? Jesus também falou. Porque é chegado o reino de Deus. Tava o reino no nosso meio, está o reino no nosso meio, que é a palavra de Deus. Sim. Não é? E as pessoas, às vezes até crentes, adiam o arrependimento. Sim. Eu vou pecar mais um pouquinho. Mas isso aqui a gente tem que flexibilizar um pouquinho, a gente tem que ver de outro jeito, não é bem assim, Sim. não é?
e vai chegar um momento que a pessoa vai se arrepender. Sim. Mas vai ser tarde demais. Sim. Então, em vez de esperar a menor gota de misericórdia e favor, você se lembrará de como gastou aqueles dias que Deus lhe permitiu viver. Lembrará que durante a sua vida você se comportou como um rebelde contra o Senhor, que desprezou a palavra e as ordenanças dele e também o bem da sua própria alma. Por isso, agora, em vez de esperar qualquer alívio, você é forçado a se lembrar dos seus caminhos imundos, o que aumentará a sua perturbação e confusão eternas. Aqueles que perdem a sua alma enquanto adiam seu arrependimento e vivem seus pecados, em vez de receberem o menor conforto quando chegam ao inferno, terão sempre fresca em sua mente a sua vida desperdiçada. Enquanto viverão aqui, eles podem pecar e esquecer disso, mas quando partirem, terão seus pecados sempre diante deles. A capacidade da memória deles será notavelmente aumentada, e eles visualizarão muito clara e continuamente todas as obras pecaminosas que praticaram enquanto estiveram no mundo. Filho, lembra-te, disse Abraão. Então ele lembrará como nasceu e viveu no pecado. Lembre-se. Ele fala, filho, lembra-te. Então ele vai lembrar. Porque muitas vezes, né, mãe, o inimigo coloca, principalmente as pessoas que apostataram da fé, que têm cauterizado a sua consciência, né, que estão acumulando pecados sobre pecados, a pessoa já até esquece. Ela está acostumada a pecar. Né? No primeiro momento ela percebe, ela tenta justificar o seu pecado, mas depois ela começa a achar que é normal, né? Que ela já está, entre aspas, desfrutando de uma liberdade, que na verdade é libertinagem, na verdade é rebeldia contra Deus. Sim. Né? Mas naquele momento elas vão lembrar. Sim. Né? Então a gente não pode deixar a nossa consciência ser cauterizada. A Bíblia fala, né, mãe, em Provérbios, que a pessoa vai dizer como eu aborreci o ensinamento, né? Sim, fala assim, Provérbios 5, 11 e 12. E no fim venhas a gemer com o desgaste das tuas forças e do teu corpo, e então digas, como aborreci a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. Lembre-se que muitas vezes o Evangelho foi pregado a você, e agora ele está removido por aquele que sustenta o Evangelho. Lembre-se que por amor aos seus pecados e luxúrias, você desprezou as ofertas do Evangelho de paz. Lembre-se de que a razão pela qual perdeu a sua alma foi porque não se apegou à livre graça e à bondade de um Jesus Cristo amoroso e de coração disposto. Lembre-se de quão perto você esteve de se converter em alguns momentos, mas você estava sempre tão disposto a ir às farras, quando os bêbados o chamaram, a aproveitar os prazeres que tinha oportunidade de desfrutar, e a se preocupar com os cuidados deste mundo, que essas coisas foram como espinhos que sufocaram algumas convicções que vinham ao seu coração. Lembre-se de como você estava disposto a se contentar com a esperança dos hipócritas, e como você nutria pensamentos sobre as coisas de Deus, enquanto ignorava o poder e a vida delas. Lembre-se como você, ao ser admoestado a se converter, adiou a conversão e o arrependimento. Lembre-se de como dissimulou em tal momento, mentiu em outro, enganou seu próximo em determinada circunstância. Lembre-se do tempo, lugar e acompanhado de quem você zombou, escarneceu, desprezou, provocou, odiou e perseguiu o povo de Deus. Lembre-se de que enquanto outros se uniam no temor do Senhor para o buscarem, você era encontrado na companhia dos vaidosos para pecar contra ele. Enquanto os santos oravam, você os amaldiçoava. Enquanto eles bendiziam o nome de Deus, você falava mal dos santos de Deus. Então você terá uma vívida lembrança de todos os seus pensamentos, palavras e ações pecaminosas, desde o primeiro ao último delas, que cometeu em toda a sua vida. Então descobrirá que é verdade aquilo que está escrito em Deuteronômio 28, 65 a 67. E nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração agitado, e desfalecimento de olhos e desmaio da alma. E a tua vida, como em suspenso, estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás, quem me dera ver a noite, e à tarde dirás, quem me dera ver a manhã, pelo pasmo do teu coração que sentirás, e pelo que verás com os teus olhos. Você não encontrará coisas que aumentarão mais a sua desgraça do que as verdades da Escritura manifestas diante de ti, pois de fato não há língua capaz de expressar o horror, o terror, o tormento
e a eterna miséria a que essas pobres almas se submeterão sem o menor descanso. Uma grande parte disso virá da lembrança clara, completa e contínua dos seus pecados. Por isso essas palavras são muito solenes. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na sua vida. Os ímpios se lembrarão ou terão em memória o quanto desperdiçaram a sua vida. Podemos entender a palavra bem simplesmente como as coisas boas deste mundo, que em si mesmas são e podem ser chamadas de boas, ou então elas denotam as coisas dessa vida, todos os prazeres, deleites, ganhos e vaidades, que os mundanos ignorantes reputam como as melhores coisas e se alegram muito com elas. Ele tinha dito, Lucas 16, 19, na verdade, direi a minha alma, alma, tens em... Não, é 12, 19 mesmo. Direi a minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Então, quer dizer, a alegria dessa pessoa estava nos seus bens, estava em tudo que passa. Vaidade é aquilo que passa, né? Uhum. É aquilo que não é eterno, que não é semeado para a eternidade. E a alegria dele estava nisso, se contentar. O Deus dele era isso. Sim. Deus, segundo o seu glorioso poder e sabedoria, fará com que as pobres criaturas se lembrem claramente da sua vida mal vivida. Ele dirá: lembrem-se que a vida de vocês foram assim, e que vocês se comportaram de tal e tal maneira. Se os pecadores pudessem escolher, manteriam seus pecados e transgressões completamente fora da sua lembrança, como evidentemente eles buscam fazer enquanto vivem neste mundo, pois não suportam ter sequer um pensamento sério acerca da vida pecaminosa que vivem. Eles buscam evitar o máximo possível pensar que haverá um dia de prestação de contas em que deverão receber a recompensa que seus pecados merecem, mas ali serão obrigados a se lembrar e a pensar continuamente nos seus atos ímpios. Portanto, é dito que quando nosso Senhor Jesus Cristo vier para julgar, será para convencer o mundo ímpio dos seus atos perversos e malignos. Observe, para os convencer agora, eles não reconhecem os seus pecados voluntariamente, mas então serão levados a reconhecê-los abertamente, pois aqueles que morrem sem Cristo serão obrigados a ver, reconhecer e confessar a sua culpa. Quando erguerem os olhos no inferno e se lembrarem das suas transgressões, Deus será uma testemunha rápida contra eles e dirá: lembrem-se que vocês fizeram durante as suas vidas. Amigos, se nestes dias de luz você não se lembrar dos dias das trevas, da morte, do inferno e do julgamento, então, quando os dias das trevas, da morte, do inferno e do julgamento chegarem, você se lembrará dos dias do Evangelho e de como desprezou para a sua própria destruição, miséria eterna. Isso é indicado no capítulo 25 de Mateus. A gente sabe, mãe, que cada vez mais as pessoas, como diz a Bíblia, elegem doutores segundo as suas próprias concupiscências, As pessoas não querem ouvir falar do seu pecado, E eu me lembro de uma frase, eu acredito que seja de Agostinho de Hipona, que fala: Senhor, me ajuda a me arrepender do meu arrependimento que é tão superficial. Porque o verdadeiro cristão, ele quer ir mais fundo no arrependimento, ele quer ser justificado ainda, ele quer ser santificado ainda, ele quer estar mais perto de Deus. Ele quer perceber a cada vez mais. O salmista fala: quem pode conhecer os seus próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos, porque tem erros que até são ocultos a nós. Mas quando a gente quer estar perto de Deus, quando a gente quer ter uma vida na presença do Senhor, a gente pede para o Senhor, que Ele tire de nós, que Ele livre de nós todo esse pecado, para que nós possamos andar como filhos de Deus, como filhos da luz. O grande Deus, em vez de dar aos ímpios qualquer alívio, antes agravará os tormentos deles ao lhes dizer em que deviam pensar. Lembrem-se, almas perdidas, lhe dirá. Lembrem-se, almas perdidas, que em suas vidas vocês tiveram alegria, paz, conforto, deleite, facilidade, riqueza e saúde. Lembrem-se que já tiveram o seu céu, a sua felicidade e os seus bens enquanto viveram. Quantas pessoas que falam: eu não preciso de Deus, eu já tenho, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho saúde, eu tenho riqueza, eu tenho estudo, eu tenho uma vida estável, eu não preciso de Deus. E são para essas pessoas que Deus vai falar: você já teve o que você queria. Que estado miserável! Vocês estarão em uma condição realmente triste quando virem que já passou o tempo em que tiveram seus bens, suas melhores coisas e aquilo que lhes agradava, isso é, evidenciado a partir dessas palavras: lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, ou todas as coisas boas nas quais você
se alegrava. Devemos notar que há ainda outra verdade mais terrível do que a que acaba de ser observada. Muitas pessoas miseráveis que desfrutam de todos os bens, facilidades e confortos dessa vida enquanto estão neste mundo. Os bens dos ímpios em breve chegarão ao fim e não durarão para além desta vida ou da vida deles. Esta passagem das Escrituras não foi escrita em vão, porque qual o serpilar, o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, quando está em Eclesiastes 7:6, né? Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Porque muitas pessoas, mãe, olham para as pessoas nessa vida e falam: tal pessoa leva uma vida desonesta, uma vida cruel, né? Uma vida de opressão e tem muitos bens. Mas aqui está deixando bem claro, né? Assim como os espinhos crepitam debaixo do fogo, assim é o riso do tolo. Acaba rápido, né? Vai ser consumido. Os bens dos ímpios em breve chegarão ao fim e não durarão para além desta vida ou da vida deles. Quando espinhos são usados como lenha, a chama produzida por elas cresce rapidamente, entre um pouco de calor durante algum tempo, mas logo, em vez de um calor, não encontraremos nada mais do que algumas cinzas mortas, e em vez de um fogo ardente, nada mais do que um cheiro de fumaça. Chegará um momento que os ímpios desejarão bens superiores, ou seja, a vida eterna, né? A presença de Deus, a comunhão com Deus. Quando virem que coisa vaidosa e miserável ter recebido seus bens neste mundo, é verdade. Enquanto estão do lado de fora do inferno, eles pensam que não há nada que possa ser comparado com as riquezas, honras e prazeres deste mundo. Eles dizem: quem nos mostrará qualquer bem que seja comparável aos prazeres, ganhos e glória deste mundo? Mas então verão que é outra coisa que é melhor e mais valiosa do que 10.000 mundos. Amigos, vocês não plantearão e ficarão perturbados, perplexos e atormentados quando virem que perderam o céu por um pouco dos prazeres e bens desta vida? Certamente que vocês chorarão e ficarão extremamente perplexos quando se derem conta de que abriram mão da bem-aventurança, ou seja, da felicidade do céu, por preferirem um mundo cheio de montes de esterco. O que vocês fizeram, vocês deveriam ter considerado consigo mesmos. Devo me contentar com a minha porção deste mundo e abrir mão do céu por causa dela? Pensem seriamente nisso enquanto vocês têm a claridade do dia e a luz do Evangelho, enquanto o Filho de Deus lhes oferece termos para que se reconciliem com Deus, para que não tenham que ouvir palavras como estas. Você já recebeu os seus confortos, alegria, paz e todo o céu que você poderia desejar. Que céu miserável foi esse! Que prazeres insignificantes! Que condição lamentável! Considere, não seria algo miserável perder o céu em troca de 20, 30 ou 50 anos, pecando contra Deus? Quando a sua vida chegar ao fim, o seu céu também acabará. Quando a morte vier separar a sua alma do seu corpo, neste mesmo dia você será privado do seu céu e das suas alegrias para sempre. Pense nessas coisas o quanto antes, para que você não tenha os seus bens apenas nessa vida, pois se recebermos os nossos bens apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Considere que quando outros homens, os santos, vão receber os seus bens, você já haverá recebido os seus. Quando outros estiverem recebendo alegria, então a sua alegria estará sendo tirada de você. Quando outros estiverem sendo recebidos na presença de Deus, você estará indo fazer companhia ao diabo. Quão miserável você será! Seria melhor você nunca ter nascido do que ter se tornado herdeiro de tais males. Cuide para que esse não seja o seu caso. A Bíblia fala, né, mãe, sobre aquela igreja que era rica, né, e o Senhor Jesus fala, e você não sabe que você é miserável, cego e nu, e pobre, miserável, né? E eu aconselho que você compre de mim ouro provado no fogo, sim, e vestes brancas e colírio para que vejas, né? Sim. Então são as pessoas, como a gente tem falado desde o começo aqui, não é pecado ser rico, o pecado é estar com o seu olhar, o seu coração nas riquezas. Sim. Tem gente que até nem é rica, mas vive num amargor tão grande de não ter a riqueza, também tem isso, né? Inveja e quer aquilo, e o pouco que tem acha que é muito, né? E coloca antes de Deus tudo isso.
que está desperdiçando a sua alma, está desperdiçando a sua passagem aqui por essa terra. Que nós possamos ter o nosso tesouro onde a traça não corrói, não é? Onde o bicho não come o nosso tesouro, né? Sim. É aquele tesouro que não acaba nunca, que é a presença de Deus, que é viver na presença de Deus, que é estarmos na presença do Senhor. Que nós possamos nos arrepender todos os dias, que nós possamos nos voltar para Deus todos os dias, para semearmos cada vez mais para a eternidade. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, dá-nos um despertamento, dá um despertamento para a Tua igreja, Senhor. Que a Tua igreja desperte para as verdades espirituais, Senhor. Que a Tua igreja não fique ligada às coisas materiais, mas que desperte, Senhor, para essas verdades que o Senhor destacou na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é rica, a Tua palavra é maravilhosa. A Tua palavra vem, Senhor, admoestando o Teu povo, Senhor, para que faça, Senhor, uma escolha agora, aqui, neste mundo, porque depois será tarde demais. Jesus, abençoa Teu povo, abençoa Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.